hoje devido a uma data tão importante, né? Que é o aniversário da cidade, e muitos não sabem, né, também que a Igreja Batista Filadélfia, ela foi inaugurada aqui no mês 5 também. Eu não me lembro se é o dia 2, não me lembro mais se é o dia 2, mas foi justamente no mesmo mês aí de Águas Claras. Mas eu creio que Águas Claras ainda é um pouquinho mais para trás, né? Tem mais 92. Olha aí que bênção, né, amado? Porque eu cheguei aqui na virada de 2000, de 99 para 2000, né, e já havia alguns prédios aqui, né? E aí a cidade cresceu de uma forma maravilhosa. Queridos, para mim, aqui é a terra prometida, né? Não sei se eu já falei isso, mas é a nossa terra prometida. Eu nasci em Taguatinga, queria morar em Taguatinga, né? Depois que eu me converti, eu pedi a Deus que, se fosse possível morar em Taguatinga, morasse ali em Taguatinga. Naquele momento a situação muito difícil, né? Era pela fé mesmo, né? Mas aí Deus foi trabalhando, foi abençoando, e louvado seja o nome do Senhor, nos trouxe para Águas Claras, né? E foi algo assim muito tremendo, amados, com relação a dar sonhos, que a gente ia sair da Igreja de Cristo, né? Taguatinga, os irmãos já sabem da história aqui, né? Alguns não. E Deus fez essa obra, e até então Deus tem propósito em tudo, e a gente não sabia também, né? A gente não entende os desígnios do coração de Deus, mas as coisas foram acontecendo muito rápido, né? E Deus coloca a igreja nas nossas mãos, e hoje eu quero falar justamente desse propósito, e eu louvo a Deus por isso. Mas antes eu quero contar um testemunho para que os irmãos entendam. O que está acontecendo aqui hoje, irmãos, é a resposta de algo profético que foi feito no passado, né? Então, as coisas vão acontecendo, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, e Deus vai dando um start, né, pastor? Deus vai dando um start no coração com relação a isso. E quando nós começamos aqui, né, mais ou menos na virada de 2005, se eu não me engano, para 2006, quando nós assim assumimos a igreja mesmo, Deus deu um propósito, né? Colocou um propósito nos nossos corações, no sentido de fazer algo profético, né? Nós pegamos, inclusive começamos ali, né, no templo antigo. Quem começou com a gente no templo antigo aqui, amados? Que conhece a história também, olha, tem algumas pessoas aqui, né? Olha que bênção, né? Mas aqui nós começamos a fazer uma campanha onde Deus tocou no coração para que a gente ungisse óleos, né? E colocasse dentro de garrafas de água, de PET, né, de 2 litros, e 7 segundas-feiras a gente começou a fazer essa campanha para orar por Águas Claras, orar também pelas autoridades, né? Não só daqui, mas todas as autoridades. Deus sempre colocou isso no coração, e a gente fez 7 segundas-feiras, e no final dos cultos, a gente perguntava quais os irmãos que moravam perto, nas entradas, né, de Águas Claras, e em todas as entradas de Águas Claras, nós fomos, né, derramando ali essa água ungida, e nós fomos declarando, né, para que aqui não houvesse carnaval, para que aqui não houvesse essas festas, né, mundanas e tudo mais, e entregamos a chave de Águas Claras nas mãos do Senhor. Então isso é tremendo, irmãos, como Deus faz as coisas, e isso ficou muito claro. Essa igreja começou a guerrear mesmo aqui nesse tempo, né, também, antes também, né, claro, mas depois com a gente nós continuamos, inclusive aqui em Águas Claras, quem está, né, conhece, tem ali perto, ali daquele prédio ali, Number One, que ali para frente tinha ali um morro, né, um morrinho, a gente chamava de monte, né, tem um monte ali que a gente vai lá orar. E até teve um caso ali que a polícia desceu ali, que aqui quase não tinha gente, a gente estava ali orando, a igreja toda clamando, e o pessoal, os vizinhos, acharam que tinha alguma coisa ali, né, que não estava bem certa. Quem estava aqui nessa época? Tinha alguém com a gente? Acho que não, né? Acho que o pastor Ivo ali já era daqui desde o princípio também, né, Nini? Você também. Irmãos, e chegou a polícia lá, eu assustei de um jeito, né, que a gente estava orando e tudo mais, aí o pastor se identificou, aí ele falou, pastor, o pessoal está reclamando aqui e tudo, a gente veio ver o que está acontecendo, mas é a igreja e tal, e graças a Deus, depois passaram uma pista em cima, né, fizeram uma pista ali, que desce e liga ali, mas amém. Então, queridos,
por isso que tem tudo a ver. Então hoje eu estou vendo esse ato profético se realizando, né? E eu louvo a Deus, né, pela equipe aqui da administração, porque essa equipe, amados, ela veio nos procurar. Quantos anos nós estamos aqui e ninguém nos procurou, né? Às vezes com os problemas aqui e tudo, né? Mas eles vieram nos procurar aqui e eu fiquei surpreso, porque eu pensei assim, da agora para frente, como é que vai ser a igreja, né? Diante de tanta polarização, de tantas... Eu fiquei preocupado, eu confesso, e comecei a orar a Deus e buscar de Deus isso, né? Por isso que o texto tem muito a ver com o que a gente vai, assim, o que está acontecendo hoje aqui. E Deus foi respondendo, e eu fiquei impressionado com a visita deles e também com a forma que eles nos abordaram, no sentido assim, de perguntar qual é a necessidade de vocês, o que é que vocês estão precisando. Irmãos, então não tem jeito, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Assim, que trabalho maravilhoso, né? E a partir daí eu quero agradecer de púlpito também, amados, não posso deixar de fazer isso, com relação ao esgoto da igreja, que nem era ligado ainda. São obras que precisam ser feitas, mas até então aqui não tinha, né? E eu fui atrás de tudo, não resolvi, não consegui resolver, né? Não sei porquê, né? Mas tem o propósito. Mas graças a Deus, né? Deus usou o pastor Daniel de Castro também, que é deputado distrital, né? E eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Talvez o pastor Ramalho o conhece e tudo. E o que Deus está fazendo de fato, irmãos? A gente precisa caminhar junto nesse sentido, né? Por quê? Porque é para o bem-estar da cidade, né? É um trabalho árduo. Se para a gente que é pastor de igreja não é fácil, queridos, imagine para quem está trabalhando, né, na área pública aí. Eu fui funcionário público, eu sei disso, as lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus está em tudo, nesse sentido, né? Ele levanta pessoas, ele capacita pessoas justamente para trabalhar para Ele, para a obra de Deus. Ele está acima de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, né, amados? Para a glória do Senhor. Então, eu vi resposta de oração, e agradecendo a Deus todos os momentos com relação a isso, né? Graças a Deus. E a palavra hoje está em Jeremias 29, verso 7, eu vou ler só o verso 7, mas vou dar o contexto aqui para os irmãos, mas falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu espero ser breve aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. A palavra de Deus para mim, ela é real. A palavra de Deus para mim, ela é viva. E a gente vive de acordo com a palavra de Deus, né? O Senhor vai trabalhando conosco, andando conosco, queridos, e nos mostrando realmente o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo e de que forma, né, Ele faz. Então eu vou ler só o versículo 7, quem abriu aí, Jeremias 29, a partir do verso 7, que diz assim, olha: procurai a paz da cidade para onde vos fiz levar cativos e orai por ela ao Senhor. Vou ler de novo. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz levar cativos e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Para você ver que há um propósito nisso, amados. Olha que bênção do Senhor. E aqui, queridos, tanto o verbo procurai como orai, eles estão no imperativo afirmativo, né? Deus está nos ordenando, é para fazer, isso é papel nosso, nós temos que fazer. Tem ou não tem a ver com o que a gente está passando hoje, né? E são testemunhas aqui disso, né? Para a glória do Senhor. Então o Senhor está ligado, sim, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, o Senhor está no negócio, amados. E aqui o povo estava cativo na Babilônia, preste atenção, não era para eles estarem desanimados, cativos, e Deus ordenou 70 anos de cativeiro. Por quê? Porque o povo também mereceu, irmãos. Deus não faz nada, né? Deus não nos trata se verdadeiramente, né, não tivermos que ser tratados. Mas sempre quando Deus trata, Ele trata para o bem daquele que Ele ama. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama, então Ele vai tratar. Como nós estamos sendo tratados como igreja, como, né, esse povo foi tratado ali, como estamos sendo tratados no nosso trabalho, nos nossos afazeres,
Deus, Ele está presente, Deus não é ausente da vida da gente em situação nenhuma, e essa é a fé que está nos nossos corações. Mas também, amados, nós temos que agir, nós precisamos agir, nós não temos só que orar, como o Senhor está falando aqui, né? Não é só orar, né? É agir também, porque oração sem ação não tem sentido, não é? Então olha só, nós fizemos um ato naquele tempo e hoje Deus está colocando pessoas, olha, do Senhor, amados, né? Pastores para cuidar da cidade, e eu louvo a Deus por isso, né? Esse aqui é o milagre de Deus, né? Mas também eu creio na vontade, estamos no centro da vontade de Deus, para a glória do Senhor, e isso me alegrou muito, irmãos, porque eu amo essa cidade, nós amamos essa cidade, né? Águas Claras é uma cidade maravilhosa, irmãos, é a terra prometida de fato, mas mesmo que seja a terra prometida, quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, também, queridos, preste atenção, teve que passar pelo deserto, não é? Olha como é que Deus cuida da gente, como Deus trabalha conosco, mas é nos dando o entendimento do trabalho, né, da dificuldade, porque eu entendo o seguinte, irmãos, quando as coisas vêm fáceis na vida da gente, elas também vão fáceis, mas quando a gente dá um duro, quando a gente, né, realmente a gente sabe, né, passa por uma dificuldade, a gente dá valor naquilo que chegou nas nossas mãos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não é? Então isso é real, e Deus trabalha conosco assim, nos ensinando, nos capacitando nas dificuldades, nas lutas e tudo, e esse povo naquele tempo passando por isso, não é? Mas aí Deus levanta um profeta, né? Olha que maravilha, queridos, ele levanta o profeta Jeremias com uma voz de Deus, porque haviam falsos profetas lá no cativeiro, que falavam que, não, pode ficar tranquilo, né? Os utensílios do Senhor vêm para cá e nós vamos glorificar a Deus, louvar a Deus e tudo, né? Mas Deus falou que não estava falando por intermédio da boca desses profetas. Quando o Senhor fala assim, são 70 anos, não é menos nem mais, são 70 anos. E quando Deus fala, queridos, vai acontecer, porque não tem nada que impede, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim ou não? Então Deus é por nós, e hoje eu estou muito feliz aqui, né? Pelo que está acontecendo, né? Eu estava esses dias aí na semana, Senhor, muito obrigado, não é só isso que Deus está fazendo, irmãos, Deus tem feito muito mais pela igreja, e a igreja sabe disso, porque essa igreja, ela foi colocada aqui, como as outras, eu acredito, com o propósito de Deus. Igreja, ela não é solta no lugar e está ali por estar, não. Todas elas têm um propósito por parte do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, amém, queridos? Então o Senhor falou para esse povo ali, né, através do profeta, olha, construam casas, né, façam jardins, preste atenção, façam jardins, construam casas, né, casem-se, tanto eles como os filhos. Sabe por quê, irmãos? E lá diz que estava ficando escasso, para o povo não ficar escasso, porque as promessas de Deus com 70 anos, com certeza ia alcançar os filhos dos filhos, sim ou não? Não é verdade? Preste atenção nisso. Então o Senhor multiplique, mas também muitos morreram no cativeiro, irmão, mas morreram abençoados por Deus também, porque não é porque estamos num cativeiro, né, ou presos por alguma coisa, que nós estamos verdadeiramente presos, porque nós somos livres, nós temos um Deus que age, nós temos um Deus que nós oramos, e Ele está falando para orar a Ele mesmo, e Ele faz, e Ele tem feito, e hoje é prova disso, do tanto de coisas que Deus fez, e está fazendo ainda, e vai continuar fazendo, amados. Por isso que nós não podemos nos entristecer, nós temos que agir, é orar e crer, porque se a gente não crê também, queridos, nós não estamos nos planos de Deus, nós precisamos crer, é necessário crer, porque senão nós não vamos ver o milagre de Deus. Quantos não viram o milagre de Deus porque não creram e morreram antes, não é verdade? Mas como nós temos visto nesses dias e nesse tempo mais difícil, amados, os milagres de Deus, temos ou não temos visto? Aqui mesmo, quantas pessoas Deus tem curado? Quantas vezes a gente tem agradecido aqui pelas orações, porque Deus fez aquilo no qual a igreja intercedeu.
A igreja, ela tem um papel importante, irmãos, principalmente aqui, não é? E em todos os lugares, mas principalmente na cidade. E aqui a gente está vendo Deus preocupado com isso, né? Então, façam, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, hoje nós celebramos o aniversário da nossa cidade, um momento que mistura, preste atenção, gratidão, história, cultura e fé. A fé, ela não pode faltar em tudo isso, amados. Por quê? Porque nós cremos em Deus, que as nossas orações serão ouvidas como têm sido ouvidas, né? E aí a gente começa a ver esses milagres de Deus. Amém, amados? Então, como povo de Deus, somos chamados a olhar para a cidade não apenas como moradores, preste atenção, mas como missionários, porque estivemos aqui no princípio, né? Olha só que coisa interessante, irmãos. Foi uma missão, foi árdua no início, mas assim, a gente sabe que para fazer missão não é fácil, é árduo mesmo, amado. Nós temos que entregar de fato, nos entregar de fato para Deus, porque senão as coisas não vão acontecer. E através justamente do sofrimento, como eu já falei aqui, através das lutas que a gente aprende a valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso que eu digo que essa igreja é uma igreja abençoada, porque eu vejo Deus em cada história aqui, em cada pedacinho de história de cada irmão aqui, para a glória do Senhor, amados. E Ele se revela de fato, né, aqueles que o buscam, porque nesse texto está falando, né, buscar-me-eis e me achareis, nesse capítulo, perdão, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Não é algo vazio, não é algo raso, nós não estamos no raso não, irmãos, nós estamos no profundo com o Senhor, porque o Senhor é conosco, e glória a Deus por isso. Então, profetas também, né, verdadeiros profetas, e intercessores, instrumentos de bênção. Intercessores, irmãos, quem intercede se coloca no lugar de, por isso que nós recebemos retaliação, mas essa retaliação é para glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos vendo os milagres acontecerem. Vamos dar uma glória a Deus, amados? Deus é maravilhoso, uma salva de palmas para o Senhor, amém? Então, no texto de Jeremias, né, Deus dá um conselho inusitado ao povo, a um povo que estava cativo, e agora nós vamos entrar um pouquinho, né? Então ele fala, orai pela cidade, busquem o bem dela, né? Grande é o Senhor. Então, mesmo na Babilônia, terra estrangeira, o povo deveria ser bênção, irmãos. Quando Deus levanta o profeta, ou levanta os profetas, é para não deixar o povo se entristecer, porque não é fácil, como eu já disse, estar em cativeiro e se alegrar, sim ou não? Mas esse Deus é maravilhoso, né? E nós devemos nos lembrar dele sempre nesse sentido. Quando você olhar e ver que a luta está grande, está difícil, é para você não desistir, não por você ou pela situação, porque o justo anda pela fé, não é pelo que ele vê, é pelo Deus que você serve, é pelo Deus que nós servimos. Glória a Deus por isso. Nós temos que louvar o Senhor sempre, irmãos, mas é sempre, então não esmureça. Eu não sei se tem alguém aqui querendo desistir, mas o Senhor está falando para não desistir, para ficar firme, porque a gente ganha justamente saqueando o inferno, saquear com armas, mas não são as armas que o mundo conhece, né? Mas é oração, né? É crer, é ter fé, e o Senhor ele vai fazendo a parte dele, porque né? A nossa é orar, a nossa é interceder, é colocar as armas que a gente tem, né? A vestimenta de guerra, porque nós sempre estamos em guerra, amados, não é verdade? Espiritualmente falando, mas o Senhor em todas elas tem nos dado vitória. A igreja é mais que vencedora em todas elas, porque o Senhor está acima de tudo, Ele é soberano para a glória do Senhor. Então, quantas vezes murmuramos pela cidade, em vez de interceder por ela? Não é verdade? Quantas vezes nós murmuramos? As pessoas elas só sabem reclamar, pode ter certeza disso, passa ali, está reclamando, está falando isso, está falando aquilo, em vez de levantar, né, a sua voz para Deus, Senhor, levanta pessoas para fazer essa obra, levanta homens de Deus para cuidar desta área, dessa situação, para a glória do Senhor. Então hoje Deus nos chama a sermos agentes de transformação. Vocês podem olhar
desde que essa igreja foi fundada, está ali. Nós entendemos isso. Nós somos curados para curar. Porque quando Deus entra, irmãos, na vida da gente, preste atenção, Ele sara, Ele cura. Mas por que Ele faz isso? Como é que doente vai cuidar de pessoas doentes? Então nós somos sãos em Deus, curados para servir as pessoas. Todos nós temos falhas, todos nós temos problemas, mas o Senhor cura o nosso interior. Aliás, é a primeira cura que Deus faz. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui dentro. Ele não está fora, Ele está aqui dentro de cada um de nós, e é assim que Deus faz, e eu louvo a Deus por isso. Então o primeiro ponto aqui é: orai pela cidade, a força da intercessão. Então eu quero que vocês entendam que há uma força, e ela não vem de mim nem de você, é do Senhor, quando você intercede. Mas tem uma coisa, a retaliação vem, Deus permite, e toda retaliação que vem na minha vida quando eu oro, principalmente, para a cidade ou para as pessoas, é porque eu tenho certeza que Deus agiu, que a minha oração foi ouvida. Então eu quero te levantar nesse sentido. Quando você orar por alguém, quando você orar por uma causa e se levantar contra a sua vida, não é hora de desanimar, é hora de entender que Deus respondeu às suas orações, porque você mexeu com o inferno, você mexeu no enxame, e é aí que nós temos que mexer mesmo, porque a igreja foi feita para isso. Nós trabalhamos para o Senhor para isso, queridos. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor novamente, porque o Senhor merece, Então orar é um ato de obediência, amados. Preste atenção, se você não ora, você está desobedecendo. Então é uma das causas, mas foi muito pior, porque eles abandonaram a Deus ali, buscando outros deuses, o fato deles estarem no cativeiro. Mas se eles estavam ali, é porque verdadeiramente foi bem colocada a situação. O Senhor, Ele é amor, mas Ele corrige, graças a Deus, mas Ele também dá vitória. Depois dos 70 anos, Deus trouxe o povo de volta, mas trouxe o povo com vitória, irmãos. Ali, muitos foram trabalhados, aquela geração que saiu dali e voltou, cada um teve um papel, nós vamos ver aqui, mas cada um teve um papel, e fizeram bem feito. Por quê? Porque verdadeiramente é justamente na dificuldade, nas lutas, que a gente realmente sente a presença de Deus. Nas lutas é que Deus forja o nosso caráter, para que a gente dê exemplo de servos de Deus, Então eu sou de um tempo que palavra tinha valor. Hoje não tem mais. As pessoas dão palavra, ainda juram, mas não fazem. Elas ficam devedoras dos outros. Mas a palavra, para mim, ela tem valor. Quando você dá a palavra, ela tem valor. Se você fala, eu vou fazer, é por isso que a Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que procede disso aí é do diabo. Se você fala que vai fazer, você precisa fazer. Nem que isso traga danos para você, mas se você se comprometeu, você deixou uma palavra, e deixou com o Senhor, porque eu ainda entendo o seguinte também, igreja, tudo aquilo que você fala que vai fazer, testemunha é o Senhor. Então por isso que muitos perecem, sabe por quê? Porque prometem e não cumprem. O que é que Deus vai com certeza fazer? Se Ele nos ama, Ele vai tratar. Então tem muitas pessoas sendo tratadas, mas glória a Deus por isso. E é por isso que a Bíblia diz assim, que a gente tem que glorificar a Deus em todas as situações, não é só quando está bem, não, glória a Deus por isso, glória a Deus. Agora, uma pergunta nós temos que fazer, se for comigo, se for com cada um dos irmãos, você tem que perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Me mostre se eu não estou enxergando, o que eu estou fazendo de errado? Ou, por essa situação, e Deus Ele vai te responder, amados. Mas Deus é fiel, e Deus é bom. Deus é bom. Então Deus ordena, orai por ela ao Senhor, Então interceder é reconhecer que Deus governa sobre os governos, amados? Não é bênção? Deus está acima de tudo, é por isso que a fé está no Senhor e não é na nossa força, na minha capacidade, porque eu estudei, porque eu sei, não, é por Deus, amados, e é Ele mesmo que tem toda honra, que merece toda honra e toda glória. Por isso que esse culto hoje é em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito.
Então Jesus, ele também orava por Jerusalém, falava, Jerusalém, Jerusalém. O próprio Jesus orava por Jerusalém, lá em Mateus 23, 37, se você quiser anotar, né? A Bíblia nos ensina, amados, também a orarmos pelas autoridades, irmãos, mas tem um segredo aqui, porque muitas pessoas pensam, mas se a pessoa não está fazendo o que tem que fazer, eu vou ter que orar por ela ainda? Então você vai aprender, se você não sabe, porque a palavra ela tem que ser entendida, amados, para que você faça com entendimento, né? Não porque os outros fazem, mas você tem entendimento do que a palavra diz, e quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, né, o sentido da palavra em si. Eu já falei isso, mas é uma realidade. Então eu tenho falado, Senhor, nos dê sabedoria para interpretar a tua palavra, mas que essa sabedoria venha do Espírito Santo de Deus, não pelo meu intelecto, ou pelo nosso intelecto, irmãos, porque o nosso coração é enganoso, a palavra diz isso. Então o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, porque é Ele quem é o professor de fato, está escrito na palavra de Deus, é Ele quem nos ensina, e se sabemos alguma coisa, amados, veio por Ele, e nós louvamos o Senhor por isso. Mas o que está escrito lá em 1 Timóteo 2, 1, 3, né? Ele diz assim, e eu vou ler, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, né? Ações de graças em favor de todos os homens. Verso 2 ele diz, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, amados, né? E para quê? É aqui que está o segredo, para que vivamos vida tranquila e mansa, né? Com toda piedade e respeito, amados, é para a gente, por incrível que pareça, você ora para que você tenha paz, para que você tenha uma vida tranquila. A partir de hoje você vai mudar, se você não entendia, você vai mudar a sua forma de agir. Vou orar sim, eu vou interceder sim, e é por qualquer autoridade, nós vamos interceder sempre, porque este é o papel da igreja. Muitos desconhecem, é por isso que fazem muitas confusões, não vou orar, porque desconhece a palavra, e Deus fala, né, que o povo dele perece por não conhecer a palavra, e a gente não tem que ficar, irmãos, pagando preço de graça. Tudo na vida tem um preço, então nós temos que pedir sabedoria para Deus em todos os sentidos, para a gente não pagar preço de graça, amém, queridos? Então eu creio que a partir de hoje as coisas vão mudar, para a glória do Senhor, amém? E aí ele fala, com toda piedade e respeito, e o verso 3 é assim, isto é bom, olha só, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, amém? Isso aqui está na versão revista e atualizada, se os irmãos quiserem olhar. O que orar pela cidade, irmãos? Né? Porque muitos têm dúvida, o que orar? Irmãos, orar pela paz, segurança, harmonia social, isso é trazer paz, irmãos, é paz, justiça, né? Contra a corrupção, né? Porque isso são demônios dos ares, nós temos que orar por isso, e impunidade, irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, e dentro de nós há uma justiça, a nossa alma, o nosso espírito clama por justiça. Quando você vê uma injustiça, você tem o Espírito Santo de Deus, aquilo dói, aquilo mexe com você, então potencializa isso em oração e em crença, crendo que o Senhor vai resolver, e você vai ver a resposta disso, queridos. Então, nós estamos em um deserto, vamos dizer assim, né? Se a gente for olhar para o clima em si, mas no oásis, porque Deus protege os dele, é o que Deus está fazendo, e levantando homens de Deus, para abençoar, queridos, precisamos orar mesmo, interceder, então pela saúde pública, educação, famílias, governantes e a economia, não é? Porque quando a economia não vai bem, todo mundo padece, não é verdade? Então nós temos que orar, para que Deus coloque pessoas ou então que haja projetos, porque Deus vai dar sabedoria, para beneficiar o povo, irmãos, é para isso. Mas se nós não oramos, nós não entendemos qual a nossa posição no reino, como é que a gente vai receber vitória? Aí muitos ficam reclamando, esse salário não dá para nada, agora já não estou, não é assim, irmãos? Mas é uma realidade, né? Nós também não podemos esconder isso com a peneira, né? O sol com a peneira, é uma realidade, mas está aqui a solução. A partir de hoje,
nós vamos mudar a nossa forma com relação à palavra para intercedermos. Todos nós somos intercessores. Tem gente que fala, eu não gosto de orar, eu não sei orar, mas você é um intercessor. Quebra essa barreira, irmãos. Eu também, eu sei que eu tenho um chamado, cada um aqui sabe do seu chamado, não é verdade? Mas você tem um ponto forte, eu sei disso, em alguma área, mas orar é essencial. Nós precisamos aprender a orar. Não é só os intercessores que vão interceder, como tem feito, tem orado pelas nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. Então, exemplos bíblicos, irmãos, para a gente não ficar só nas palavras. Neemias orou e chorou por Jerusalém. Sabe o que Deus fez? Mudou o coração do rei, do Artaxerxes. Ele mudou o coração dele. Se ele falasse alguma coisa, ele podia ser morto, nós sabemos disso, ele era copeiro do rei. E se o rei não fosse com a sua cara, ele cortava a cabeça mesmo, não estava nem aí. Ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. O que Neemias fez? Ele se humilhou diante de Deus e também do homem. Até que ele perguntou para ele o que ele tinha e tal, aquela coisa, ele foi e explicou tudo, né? Que o povo dele estava perecendo lá e ele tinha que ir para lá para restaurar os muros, amados. E a gente sabe da história de Neemias, o que Neemias não passou, que luta esse homem não sofreu, mas tem uma coisa, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele pegou a autorização do rei, porque ele sabia que ele ia enfrentar a luta lá na frente. E eu já falei isso uma vez, ele estava enfrentando luta, justamente com a própria família, irmãos, com a própria família. Estava enfrentando luta. Muitas invejas, e ele não falava nada, ele só fazia aquilo que Deus colocava no coração dele. Olha que bênção, amado, ele não falava, ele não conversava muito, ele estava focado naquilo que Deus colocou, mas também era a arma na mão, preste atenção, e a pá na outra, e a ferramenta de trabalho na outra. Entende isso? Deus dando a Neemias, né, a sabedoria, e ele calado, porque se ele falasse muito também ia ter problema. E deixou o inimigo falar e rosnar e fez o que fez, mas Deus era com ele. Então louvado seja o nome do Senhor. Como é que a gente pode aplicar isso, né, amado? Adote sua cidade em oração, foi o primeiro ponto e a gente vai bater nisso. Envolva a igreja em campanhas de intercessão. A igreja já não está envolvida? Está nesse ponto, né? Hoje nós estamos vendo a resposta, né, de algo profético no passado, né? E nós vamos ter pessoas também contra, não concordo com isso, não concordo, não tem que concordar, irmãos. Se Deus colocou no seu coração, pode parecer absurdo para o homem, mas se você tem convicção que o Espírito Santo de Deus falou que você faça, é do jeito que o Espírito Santo colocou, porque aí ele vai dar vitória, é glória do Senhor, é o Senhor na obra, né? E nós temos que nos envolver com as coisas espirituais mesmo, porque as materiais a gente já conhece, as situações, as oposições que existem, nós já sabemos disso. Oposição faz bem, né, para nós, porque quanto mais oposição, mais certeza de que o Senhor está agindo e a obra vai se completar. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, né? Caminhadas de oração nos bairros. Fizemos o culto das mulheres esse dia para trás. As mulheres estão aqui de prova, os homens de prova, mulheres aqui, né? E as mulheres é um volume bem maior, mas o que aconteceu? As mulheres foram para aquela praça orar e nós fomos aqui para essa praça orar. E as pessoas ficam olhando para a gente de uma forma assim, como se estivesse recriminando, mas nós não temos que olhar para isso, nós temos que orar, nós temos que interceder. Mas o volume é pequeno quando se trata de intercessão, irmãos, porque muitas pessoas acham, eu não vou ficar pagando preço. Irmãos, por Jesus eu pago o preço, por Jesus nós pagamos o preço, porque o preço que Ele pagou por cada um de nós foi muito alto na cruz do Calvário, irmãos. Quanto custa uma vida para o Senhor? O que importa é que tem muitos que estão olhando e falando assim, opa, essa igreja é diferente, eu quero ir para essa igreja, eu quero estar ali, e vai vir gente que vai somar, irmãos, não é dividir não, é somar com o quê? Eu quero trabalhar, eu quero também ser um crente fiel, eu quero ser, então a gente precisa disso, tem que ser exemplo, irmãos, senão não funciona. Então ore também pelas escolas, hospitais, tem muita gente reclamando, mas por que não ora? Por que não intercede, né? Secretarias, né? Moradores de rua, irmãos, aqui tinha tantos moradores de rua, né? Eu vi aí o trabalho deles, né? Sabe o que o administrador falou para mim? Uma vez ele falou assim, olha, pastor, é o seguinte, eles só estão aqui porque vocês oferecem o que é de melhor, porque lugar para eles ficarem tem, mas se vocês oferecem muitas coisas boas, quem é que vai sair daqui, né? Não é verdade? E eu estou falando do Mário na época, né? Que agora é o outro administrador, né? Glória a Deus por isso.
Mas ele me falou isso, e eu pensei assim, sabe que ele tem razão? Porque na prática eu fui aprendendo, né? A gente dá uma cesta básica para eles aqui, pastor Ramalho, eles vão vender lá no sinal. Para quê? Para comprar droga, muitas vezes. Talvez porque ele quer o dinheiro para comprar uma outra coisa, mas a maioria é para comprar droga. Então a gente vai aprendendo, nós temos até que saber como ajudar, né? Então as campanhas que tem, graças a Deus a igreja, né, abençoa ali o CRDP, né, que está aqui o pastor Ramalho, abençoa outras casas, né, o Serve também, abençoa a Casa de Mulheres, né, os irmãos já sabem aqui, mas essa é a nossa obra social, sabe, pastor? E o trabalho nosso é esse aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento, irmão. Então é mantimento para quem está passando necessidade na igreja, principalmente, porque a Bíblia fala para cuidar dos de casa primeiro, mas também daqueles que estão fora, em nome de Jesus. Essa é a obra de Deus, senão é vazia, não tem sentido, mas tudo trabalha em prol do ser humano, irmãos. A Bíblia é em prol do ser humano, em prol do ser humano, e isso que nós temos que nos atentar, é para esse fim, de fato, né, que nós fomos separados por Deus, sacerdotes, né, eleitos, como foi cantado aqui, e nós temos que fazer jus a isso, embaixadores também de Cristo, para a glória de Deus, e nós sabemos a nossa posição, trabalhar pelo bem da cidade, né, a missão na prática. Então nós estamos trabalhando também na prática, não só orações, né? A missão não é só espiritual, mas social também, irmãos. Não tem sentido, né? Vou orar pelo irmão, ele está passando fome, como foi pregado esses dias aqui. Tchau, vai com Deus. Não é assim que faz, né? Não é assim que faz, ele está passando necessidade. Jeremias 29, de 5, 6, né? Edificai casas, que o Senhor falou lá, nesse versículo, edificai casas, plantai hortas. Gente, é para trabalhar, não é para ficar parado, né? Esperando a morte chegar, né? Porque, poxa, eu estou aqui com 70 anos, o que eu vou fazer depois? Trabalhe, e Deus vai abençoar. Ore, e Deus vai nos abençoar, como tem nos abençoado. Deus quer que o povo seja produtivo e ativo onde estiverem, em qualquer lugar, mesmo em cativeiro, né? Então não basta mais só orar, é preciso trabalhar pelo bem da cidade, e eu louvo a Deus por isso. Esse tempo atrás, fazendo campanha, né, para a glória de Deus, para a melhoria da cidade, amados. Como é que vai captar recursos, né? E antes havia uma parceria que não era nem bem-vinda, né? Falava assim, não pode estar fazendo parceria de qualquer jeito. Eu concordo com isso também, né? Tem que ser tudo dentro da lei, tudo certinho, né? Mas tinha empresas que falavam, eu faço essa praça, eu faço não sei o quê, eu faço aquilo outro e tal. Hoje estava na campanha de adote uma praça, né? Que também é algo bom, essa praça aí, né? Se a gente pode ajudar também, juntar para fazer estacionamentos aí, olha a necessidade nossa de estacionamento, por que não? Então nós temos que andar juntos, sim. Eu vejo que Deus está dando uma palavra, irmãos, que a gente não tem que andar separado das coisas, não temos que nos isolar, porque o propósito, no fundo, é alcançar vidas, em todos os sentidos, né? Exemplos bíblicos aqui também, né, que me chamam muita atenção, aprendi muito. José no Egito. Então Josué também é um exemplo maravilhoso, mas José no Egito, irmão, então usado por Deus para salvar o povo da fome. Aquele homem, onde ele passava, podia ser no cárcere, ele colocava a casa em ordem. Tem gente que não quer trabalho, tem gente que não quer se esforçar, quer as coisas prontas, mas não é assim que Deus nos ensina, irmãos. Nós temos que trabalhar. Aqui é trabalho árduo mesmo, tem que trabalhar, todo dia tem que trabalhar. A igreja está do jeito que está porque tem que trabalhar. Os irmãos estão trabalhando, a igreja está trabalhando para a glória do Senhor. Daniel na Babilônia, irmãos, todos nós conhecemos a história, né? Influenciou leis e reis com integridade, sabedoria também, inteligência que Deus deu, e sabedoria, né? São coisas diferentes, mas Deus estava com ele, Deus está conosco. Esther na Pérsia, quem conhece a história sabe, amados, né? Intercedeu e agiu em favor do seu povo, irmãos. Deus honrou, porque nós não vamos nos preocupar com aqueles que nos traem, ou com aqueles que estão, né, tentando fazer alguma coisa, porque Deus nos livra. A gente pode não ver, não saber, mas Deus está nos livrando a todos os momentos. A Bíblia diz que Deus te livra dormindo, meu amado. E quem aí muitas vezes não está aí fora recebendo ameaça? Sim, mas Deus é maior.
e Deus dá o escape, e é Deus quem livra de fato, né, amado? Então, mas é fé, tem que ter fé, amém? Como podemos então trabalhar pelo bem da cidade? É outra pergunta, né, nos dias de hoje, irmãos, né? Incentivar a honestidade, o civismo, o respeito, irmãos, né? Cuidar do meio ambiente. Tem gente que joga lixo na rua. Por que fazem isso, irmãos? Tem gente, amados, aí eu vou trazer para dentro daqui, pega copinho de água e bota aí nos bolsões aí das cadeiras. Eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para colocar a Bíblia, irmãos. Mas eu vivo, esse dia mesmo, ontem teve a reunião aqui dos empresários, eu estava ali tirando copo de dentro do bolsão ali. Eu não sei como é que as pessoas veem assim, eu não sei, né? As cadeiras às vezes arrebentadas, irmãos, eu fico sem entender também, né? Compramos com tanta dificuldade, com campanhas, você ajudou. Mas o que é isso? Nós temos que entender isso, tem que começar da gente, porque senão fica difícil, né? Mas glória a Deus, né? São coisinhas pequenas aqui, mas Deus é grande e nos ensina em todas as coisas. Cuidar do meio ambiente, amados, sem sombra de dúvida, né? Apoiar ações sociais, campanhas de arrecadação, limpeza urbana, enfim. Eu sei que a gente pode ajudar em muitas outras coisas, né? Trabalhar com excelência em qualquer área, saúde, educação e comércio. E Deus tem feito grandes coisas, né? Tem levantado pessoas para esse fim. Então eu louvo a Deus por isso. E nós louvamos, né? Em nome de Jesus. A igreja não é só um templo, irmãos. Ela é presença viva na sociedade. Nós temos que mostrar para a sociedade, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para contribuir, nós estamos aqui para ajudar, né? Cada cristão é um embaixador, como foi dito aqui, de Cristo, onde mora e aonde você estiver. Cumprir nossa cidadania terrena com visão espiritual, irmãos. Tem que acrescentar isso, né? Mas tem que ter essa consciência, né? Nós precisamos ser educados pela palavra de Deus, ensinados pela sua palavra. Ser de luz na cidade, o testemunho que transforma, irmãos, testemunho que transforma. Esse tempo atrás, dando outro testemunho, né, de ser luz e tudo mais, nós arrancamos alguns pés aqui que tinha de palmeiras, né, aquelas palmeiras que os irmãos sabem que tinha aí na frente, aquilo era muito lindo, era muito bonito, mas sujava muito, e ela crescia demais, ela ia desaparecer aí crescendo, cada vez que você pode o negócio cresce, aí... Está até o Paulo Gregório aqui, né? Está presente aqui, nos ajudou ali, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou tirar essas árvores? Estava tentando tirar essas árvores pelo meio legal, irmãos, legal. Nunca fiz nada aqui que fosse fora da lei e nem vou fazer, né? Porque eu não sou louco, né? A gente serve um Deus que é justo, né? E aí o que aconteceu? Aí o irmão conseguiu, entrou lá, né, como ele conseguiu para outros fins lá na embaixada, ele ficou sabendo dos caminhos, nos ajudou, foi lá e conseguiu a documentação toda, e nós chamamos um caminhão, que também não era para cortar e jogar fora, né? Essas árvores são caríssimas. O que ele fez? Ele pegou as árvores, colocou bem feitinha, né, tirou com raiz e tudo, botou no caminhão, e ia reaproveitar. Aí vem o senhor do prédio ali, eu estava aqui, não tinha esses vídeos ainda, e ele ficou lá filmando, e falou, tá vendo, está fazendo isso, está fazendo aquele ali é o pastor. Aí eu falei assim, irmão, aí ele falou assim, não sei o quê, eu falei assim, você é avô? Ainda falei, você é avô? Os seus netos vão te achar ridículo, meu filho, não faça isso não, eu não estou fazendo nada aqui. E ele ficou lá, pois é, não sei o quê, tá. Aí, né, o que ele fez? Ele ligou para lá, ele foi atrás e tudo mais, mas lá tinha um documento que dizia que a gente tinha direito. É claro que eu quero fazer disso aqui, irmãos, arrumar, né? E a gente não vai olhar para esse tipo de coisa, mas eu estou mostrando para vocês que as coisas se levantam contra a gente, mesmo que você esteja certo, mas eu não vou me preocupar com isso, porque se você está bem com Deus, você está bem com aqueles que estão perto de você, então para que você vai se preocupar? Né? Quem não deve, não teme. Então eu estava tranquilo com relação a isso. Eu entendo que arrancar uma árvore, para nós é um prejuízo mesmo, né? E nós temos que cuidar. Mas eu estava dentro do correto, né? E ainda o rapaz ainda ia plantar isso, porque ele ganhou dinheiro com aquilo, as árvores são caras. Aí eu falei, poxa, só do fato dele arrancar já está servindo para a gente, né? Então é nesse sentido, amém, amados? Então nós temos que ser luz, né? E a luz não se esconde, né? Ela ilumina aonde há trevas. Mas essas luzes aqui a gente está sabendo que é justamente com o nosso testemunho de vida, né, amados? Então a cidade pode ter problemas, mas Deus colocou a sua igreja aqui com um propósito. Foi o que eu falei desde o princípio. Deus tem um propósito, senão as portas dessa igreja tinham fechado,
porque o inimigo se levantou contra ela, quem está aqui sabe disso, mas Deus manteve a igreja de pé, e nós somos importantes nesse sentido, né, amados? Porque a igreja está fazendo, a igreja está recuperando pessoas, está ajudando também, né, instituições que recuperam pessoas. Nós temos que ajudar nesse sentido, né? Nós temos que estar juntos, temos que ser parceiros, e eu louvo a Deus porque Deus é grande, né? Então o cristão deve ser exemplo de justiça, amor, perdão, né, e serviço. O testemunho pessoal pode mudar famílias, irmãos, como tem mudado, né? Ruas e bairros inteiros, né? Aqui nós temos exemplo de pessoas que né, tiveram problemas, um jovem, né, que teve problema com drogas e tudo, hoje está liderando um grupo dentro da igreja, né? Até o pastor Silvio, que tem também um testemunho muito forte, irmãos, né? Hoje está aqui, que é lá no Rio Grande do Sul, né? A fazenda da missionária Noemi, que a igreja também... Não, o Desafio Jovem também é outro, né, que a irmã Célia está aqui, né, que lidera lá e tudo, mas eu estou falando aí justamente disso, foi para o Desafio Jovem, foi abençoado, né, abençoado por você, porque tem feito essa obra junto, e hoje está aí, né, líder, irmãos. E vou te dizer uma coisa, se falar para ele, vamos buscar uma pessoa com problema em qualquer lugar, eu posso ligar para ele, que ele está à disposição para fazer isso. Por quê? Porque ele veio de lá, Deus o recuperou, e é assim que Deus faz mesmo, né? Os improváveis Deus usa, e usa tremendamente, né? O testemunho pessoal pode mudar então as famílias, e pode mudar bairros inteiros, amados. Atos 11, 26, né? Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, por causa do seu estilo de vida. Está vendo o testemunho? Isso chama, o testemunho arrasta, e é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, e temos que caminhar nessa linha. O que impede então a luz de brilhar, hein? A falta de conhecimento da palavra de Deus, que eu já falei aqui, né? Hipocrisia, omissão, conformismo com o pecado, isso aqui pode impedir, né? Então não podemos ser sal e luz só dentro da igreja, nós temos que ser lá fora também, né? São testemunhos de vida. Como brilhar na cidade, amados, né? Através de projetos sociais com amor, né? E Deus vai levantar pessoas para fazer isso, né? Apoio a jovens em risco, idosos esquecidos, né? Famílias em crise, idosos esquecidos, pessoas esquecidas até no hospital, irmão. Nós temos aqui a época que distribuía lá, né, a sopa lá nos hospitais, as pessoas vinham de lá, olha, vai lá a orar pela pessoa lá e tudo, porque a família deixou ele lá, ele está doente, esqueceu ele lá. Gente, para vocês verem a maldade do coração das pessoas, não é? Então isso chama atenção, e quem tem que fazer esse papel de fato? Nossa, vocês viram aqui a capelania, aqui, ó, apoiando a capelania, quantas pessoas estão aí enfermas e ninguém vai visitar? Não tem ninguém que vá visitar, irmãos, né? Então nós temos que de alguma forma contribuir para isso. E concluindo, né, irmãos, o aniversário da cidade, né, não é só um evento histórico, é um chamado profético para o povo de Deus, e hoje está acontecendo isso. Deus nos plantou aqui com propósito, já falei, mas estou repetindo, não estamos aqui por acaso, né? A igreja, ela tem que ser ativa, buscar a paz da cidade, irmãos. Nós temos que ser agente de buscar paz mesmo, né? E de proporcionar paz também, né? Trabalhemos por ela, sejamos luz nela. Lá em Salmo 48, 1, 2, diz assim, irmãos: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A honra e a glória é para Ele, na cidade do nosso Deus, né? Grande é o Senhor. Provérbios 11, 11, né? Pela bênção dos justos, a cidade se exalta. Pela bênção dos justos, a cidade se exalta. Então, frases finais aqui, né? Se nós amamos de fato nossa cidade, oremos por ela. Esse foi o primeiro ponto. Se quisermos vê-la melhor, trabalhemos por ela. E se quisermos ver Deus nela, seja luz nela. E aqui eu encerro e peço que a igreja se levante agora em nome de Jesus, para a glória do Senhor, dando uma salva de palmas para Jesus, né, amado? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós estamos vendo aqui também que já chegou, né, a doutora Isadora, juntamente com o seu esposo, que é pastor também, né, o pastor Júnior, né, que esteve aqui com a gente, e a igreja orou, a igreja intercedeu, e hoje Deus colocou, né, essas bênçãos ali para cuidar justamente, né, amados, do conselho tutelar, amém? Então, eu gostaria que
pastora Ilta viesse. Pastora Ilta é líder de intercessão e nós vamos orar pelas nossas autoridades aqui, em nome de Jesus. Gostaria que os pastores tomassem o lugar aqui para a gente orar por eles, né? A igreja vai interceder em nome de Jesus. Amém? Podem ficar aqui, que a pastora Ilta vai orar e a igreja vai concordar. Agora você entende que você precisa concordar, né, amados? Né? Porque orar vem da parte de Deus, é uma ordenança. Nós precisamos orar e pedir como se fosse para nós mesmos, irmãos, porque eu creio no sucesso da cidade, mas também a nossa paz aqui na cidade, né? Teremos paz, viveremos né, em harmonia, em comunhão, na verdade, né? Por quê? Porque a paz ela proporciona tudo isso e o Senhor está na direção de todas as coisas. Amém? Então concorde aí com a oração, vamos concordar em nome de Jesus. Antes disso, de nós orarmos, eu quero cantar. Bruno, por favor. O Senhor me deu um sonho. E na igreja nós cantávamos essa música. Então deixa o Espírito Santo de Deus. A primeira arma de um adorador é o louvor. Águas claras é do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Jesus. Teu nome é cura.
Tá pronto, vai. 3 segundos. Shikaramanashurikanto remanai. O Senhor está aqui. Eu gostaria de chamar o administrador, se ele pudesse ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso aqui nesse altar. E eu quero convidar todos os pastores que subam aqui. Pastor Roberto vai fazer essa oração. Esse homem é um servo de Deus. E ele está aqui como um servo. E há uma unção sobre a cada morador de Águas Claras. E nós sabemos que quando você abre a tua boca, o céu se abre. E a cidade de Águas Claras será conhecida pelo um povo que clama, que ora, que geme. E quando esse homem andar por essa cidade, não será aos olhos dele. Cada obra será aos olhos de Deus. O senhor pode ajoelhar diante de Deus. Vamos tocar nele enquanto o pastor vai estar orando. Estenda suas mãos para cá, por gentileza, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos. Ó Deus, não é uma missão humana, mas é uma missão que vem da tua parte. Ó Deus, eu te peço que o Senhor use o teu filho com poder, que o Senhor use o teu filho com graça, meu Deus, e que o Senhor dê visão espiritual ao teu servo, para fazer aquilo que tu queres, meu Deus, e não o que o coração dele pede. Aquilo que tu ordenas na tua palavra e não aquilo que ele deseja. Que ele se submeta totalmente ao Senhor nessa missão. Que o Senhor o levante com graça, com poder, com unção. Que o Senhor use os lábios do teu servo com uma palavra vinda do Senhor, papai querido, ao coração de muitas vidas, porque foi assim que o Senhor iniciou o chamado desse homem. Meu Deus, eu te peço que nesta noite o Senhor, papai querido, visite essa cidade de uma maneira especial. Senhor, nós temos uma grande dificuldade para evangelizar vidas aqui, por causa da forma que essa cidade foi edificada. Mas nós te pedimos que o teu Espírito visite as pessoas, que o teu Espírito visite, papai querido, os apartamentos, as casas, as vias dessa cidade, meu Deus, trazendo transformação, mudança e edificação. Senhor, abençoa também a família do teu servo. Meu Deus, visita cada um deles, papai querido. Meu Deus, e a missão que o Senhor deu a cada um deles, meu Pai, por ocasião de colocar o teu servo sobre o comando dessa cidade, que cada um deles cumpra cabalmente, meu Deus, o seu chamado. Se submeta em tudo ao Senhor, meu Pai, para que em tudo, papai querido, nessa família vá muito bem. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor dê graça ao teu filho, saúde e especialmente, meu Deus, o discernimento do teu Espírito Santo, para que ele cumpra a tua missão, meu Deus. É o que eu te suplico e te peço nessa noite, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Aleluia, Jesus.